Tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Hoje, continuando aí na carta de João, a primeira carta dele, nessa sequência, né? Se você quer acompanhar essa sequência, seja no Instagram, no Face ou no YouTube, é só você pegar o vídeo meu que está escrito Quem é o Seu Deus e vir maratonando, tá bom? A gente posta aí de 3 a 2 vídeos por semana, então dá para você acompanhar tranquilo. É um vídeo pequeno, no máximo 10 minutos, e eu peço que você veja até o final para você entender. E hoje a gente vai meditar em 1 João 3, do 1 ao 12, né? E ele fala algo interessante. Portanto, o mundo não o conheceu. Não conheceu quem? Jesus. Não conheceu a verdade. Não o reconheceu e nem o aceitou. E nem o conheceu no sentido de compreensão. De ver, de entender quem ele era. E por que ele estava aqui. Então o mundo não conheceu o Senhor. Ele amou as pessoas, mas o mundo, né, não o conheceu. O sistema, né, o caminho do mundo que nós temos falado nas nossas devocionais, não o conheceu, né, e não o conhecerá, porque no caminho das trevas não tem como você aceitar e andar no caminho da luz. É uma escolha, nós temos falado sobre isso. Você é um indivíduo, você é um só, você é um ser. E você precisa escolher o caminho que você quer trilhar com as suas atitudes, não só com palavras, como o próprio João diz. É uma escolha, né? Então ele fala, o mundo não o conheceu e também não vai conhecer os filhos da luz, porque está em trevas. Não espere que o mundo o aceite, não espere que o mundo aceite a verdade. O mundo não vai aceitar a verdade. O mundo irá em queda livre até o fim, né? E a gente vê isso acontecendo. O mundo caminha para uma unificação que tem uma ideologia, né, que será maravilhoso, que será lindo, que a intenção é muito boa, é unir as nações, é evitar a poluição, evitar a destruição do mundo, mas na verdade o que eles querem é poder e controle, né? É isso que eles querem, né? Então nós caminharemos para isso. O discurso será lindo, né? Em nome da paz, em nome da segurança, em nome do bem-estar. Mas as intenções não são essas. Por isso será um grande engano, né? Então ainda se manifestará, né, aquele que haverá de ser, né? Ele não se manifestou ainda. Do que ele está falando? Da segunda vinda de Jesus. Aí sim, aí é o fim, né, das oportunidades e o fim também do reino do mal, né? Então o mundo não vai aceitar, né? Porque ele anda na direção contrária. Ele é, né, o controle do mundo é do mal. Nós já falamos sobre isso, né? Então você individualmente tem a escolha de andar no caminho da luz ou de andar no caminho das trevas, né? Então qualquer homem que tem essa esperança purifica a si mesmo assim como ele é puro. É uma escolha. Tá vendo? O mundo não vai aceitá-lo, o mundo não vai conhecê-lo e nem reconhecê-lo. Pelo contrário, aceitará o ante, conhecerá o ante. Aqui o sentido de conhecer é entender, né? Não é no sentido de, você conheceu Jesus? Provavelmente a pessoa que viu Jesus naquela época vai dizer, sim, eu conheci. Mas no sentido aqui de aceitá-lo, entende? De ter o evangelho como estilo de vida. Então o mundo não vai conhecer, o mundo não vai entender. O mundo não vai ter essa consciência. Somente aqueles que buscarem a verdade encontrarão com ela. Esses são os filhos da luz, né? E aqueles que não andam na luz são os filhos das trevas. É isso. Então qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Qual que é esse sentido aqui de pecar? É de viver uma vida de pecado. Pecar, todos nós pecamos. Todos nós somos pecadores. E carecemos da glória de Deus. Mas ele está falando daqueles que tiveram consciência da queda, consciência do erro, entende? Esses não andam mais no caminho do pecado, esses não vivem pecando, mas lutam contra o pecado. Entenderam que precisam voltar para casa, entenderam que precisam aceitar o perdão de Deus, entendem? Conheceram o Filho, enviado para salvar todo aquele que crê.
Então ele fala de permanecer, ele fala de crer, né? E que ninguém vos engane. Porque aquele que pratica a justiça é justo assim como ele é justo. E haverá frutos. Você seguirá o caminho da justiça, você seguirá o caminho da luz, você imitará Jesus. A palavra cristão significa exatamente isso, pequenos cristos. Então, João deixa bem claro, de modo prático, o que é andar na luz. É acreditar nela, é viver por ela, é procurar a justiça, a igualdade, o amor, a humildade, né? A renúncia às suas vontades. É uma luta diária, mas você caminha como o povo caminhou no deserto rumo à Nova Jerusalém. Aqueles que são filhos da luz pecarão, porque são pecadores, mas tem um advogado, como a própria carta de João diz. Nós temos um advogado diante do Pai. Aquele que comete pecado é do diabo, aquele que vive uma vida de pecado e não se arrepende, continua nessa prática, está tendo a mesma atitude do diabo, que peca desde o princípio, né? E é para isso que o Filho de Deus veio. Para isso ele foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo. E para isso que Jesus virá na segunda vinda dele, para destruir, para aniquilar a mentira, o engano, né? O mundo como sistema, né? Que é um mundo que prega a ideologia de que você não precisa de Deus, que não existe o céu, que o céu é aqui, que você é o seu Deus, que você pode fazer o que você quiser, nada vai te acontecer. É isso que é pregado, essa é a ideologia do mundo, né? Você é livre. Nisso os filhos de Deus são manifestos e os filhos do diabo. Tá vendo a divisão novamente? Aquele que não pratica a justiça não é de Deus. Nem sempre, né? Nem aquele que não ama o seu irmão. Mais uma vez, João está falando de prática. No verso 11 ele diz, porque essa é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que devemos amar uns aos outros, né? E aí ele cita o exemplo de Caim, que matou o seu irmão, né? Por se encher da sua razão, da sua visão de mundo, por não querer a verdade, mas criar a sua verdade, querer fazer as coisas do seu jeito, tá vendo? Essa é a visão do mundo. Ir contrário à verdade, ir contrário ao princípio da criação, à razão de existir, ir contrário a tudo isso, e na contramão disso. Isso é as trevas, isso é a mentira, o engano, né? O mal. É isso. Andar na contramão, né? Do amor, do perdão, do arrependimento, né? É andar na rebeldia, né? Não há harmonia com o Criador, não busca essa harmonia, que só pode ser reativada, o relacionamento com o Pai só pode ser reativado com a aceitação do Filho como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, são caminhos antagônicos, é isso que você tem que entender, né? Você é um ser único e precisa fazer essa escolha. E você está fazendo essa escolha, conscientemente ou inconscientemente, com as suas atitudes, né? E a sua escolha vai gerar frutos. Se desde o princípio o homem foi criado para o louvor e para a glória de Deus, o diabo desde o princípio da criação também anda na contramão, no erro, no pecado. Eu já disse que pecado é errar o alvo. Então você tem que fazer essa análise. Pelo que você tem vivido, por qual lógica, por qual razão você está vivendo, qual propósito. João fala muito de princípios, João fala muito de propósitos, João fala muito de escolhas, né? E eu já falei muito sobre isso também, né? Inclusive, os livros que eu escrevi são exatamente sobre isso, porque isso define a nossa vida, isso define o Evangelho, isso define toda a história humana. Princípio, propósito e posição, que são as nossas escolhas. Então, que você, que está me vendo agora, né? Que está me ouvindo também, tome essa decisão, venha para a luz, né? O mundo se aproxima para o fim. E você, para onde está indo? Que você não seja todo mundo. Que você aceite o amor que o Pai teve pelo mundo, entregando o seu único filho. Grande abraço para você
e até a próxima.